Alô, pessoal. Então, retornando após a nossa aula conceitual sobre Table Space, vamos para o nosso laboratório prático. Vamos criar os nossos Table Space, tá bom? Então, deixei aí, como de costume, o roteiro para me seguir, né? E aí facilita a nossa vida já utilizando esse roteiro, tá bom? Deixo aí todos os comandos que você vai precisar e que você possa também realizar seus laboratórios. Então vamos lá. Então, a primeira coisa, você vai criar dentro da sua máquina virtual um novo diretório para que você possa criar seus namespace e seus data files, o seu data file relacionado ao seu namespace dentro desse diretório, tá bom? Só atenção para não criar no seu notebook, você precisa criar dentro da sua VM, onde que está o Oracle. Então eu já criei aqui dentro, então eu tenho aqui o meu disco C, Oracle clientes, já tenho criado um diretório, inclusive eu tinha até um namespace, não me recordo se nós criamos isso em aulas anteriores, mas não delete esse namespace, nós vamos criar os nossos namespace, nossos data files nesse diretório, tá bom? Não delete porque pode ser útil, pode ser importante você deixar esse arquivo aí, tá bom? Não me recordo se a gente realizou algum laboratório, mas provavelmente sim, tá bom? Bom, então, retornando aqui, nosso roteiro, você vai acessar o DOS, né? Se você tiver no Linux, o comando vai ser o mesmo, a gente vai ver isso futuramente. Você vai acessar o Oracle através do SQL Plus. Deixa eu pegar esse comando aqui. Não está aqui. Entre com a senha do nosso laboratório. Tá? Lembrando que quando você acessa pelo SIS, você se conecta no CDB. Nós não queremos criar namespace no CDB. Nós queremos criar dentro do PDB. Aquele PDB que nós já estamos trabalhando com ele. Então você vai mudar a seção aqui para esse PDB, né? Faça isso também. A seção foi alterada e agora sim a gente vai poder criar o nosso namespace dentro desse PDB aqui. E qual é o comando para criar namespace? Muito simples, create namespace. Você vai colocar o nome do namespace e vai indicar aonde que esse namespace vai ser criado fisicamente no disco. Então ele vai ser criado nesse diretório que nós criamos e vai ser criado um arquivinho lá dentro. Então repare que por enquanto não tem esse arquivo aqui dentro, ele vai aparecer aqui nesse diretório, certo? Ele vai ser criado inicialmente com 100 MB e ele vai ser auto-estendido assim que esse volume que você alocou de 100 MB for alcançado, ou seja, assim que você criar, né, tabelas, inserir dados em tabelas que estejam dentro desse namespace, assim que esse valor for alcançado, ele vai ser estendido automaticamente em um fator de 10 MB até o limite máximo de 500 MB. Até chegar ao limite máximo que nós definimos para esse namespace em 500 MB, e aí ele não vai aumentar mais. Nós teríamos que alterar esse namespace para um valor superior a 500 MB. Poder botar 1 GB, 10 teras, o que seja. Tá? Então, assim, uma boa prática é sempre que você criar um namespace que você sabe que vai ter depois um esquema, missão crítica, né, que vai demandar uma grande quantidade de informações, vai ser muito usado, você já aloca uma quantidade de disco, né, que não tem que ficar
estendendo a todo instante, ainda mais que esse valor pequeno aqui. Tá? Não é uma boa prática também você estender em blocos pequenos, porque senão, dependendo da quantidade de inserts que são realizadas, a todo momento o Oracle vai ter que ficar estendendo arquivos físicos no disco. Isso em termos de performance não é interessante, tá? Porque acaba que a cada vez que tem blocos sendo inseridos de dados, o Oracle vai ter que segurar um pouco o comando de inserção para estender o arquivo no disco. E isso acaba prejudicando a performance das suas aplicações. Interessante também você já pré-alocar uma quantidade maior no disco, que você saiba que, por exemplo, nos próximos 6 meses, um ano, você vai alcançar esse volume. Então você já pré-aloca essa quantidade de informações que vão ser necessárias. E aqui o limite máximo. Aqui é uma forma, por exemplo, de você proteger algum outro namespace que seja mais crítico, que esteja no mesmo disco. E aí você dá um limite para alguns namespaces, para que assim que ele alcançar esse limite, você não tenha um risco de encher o seu disco e aí prejudicar outros namespaces que são mais críticos do que esse aqui em questão. Tá? Então essa é a forma de você ter um maior controle sobre as informações que estão sendo inseridas no disco. Porque muitas vezes você vai estar disputando recurso de capacidade de disco entre diversos users que estejam em namespace. Então, a forma de limitar seria através do namespace. Então, aqui eu vou copiar esse comando, vou vir aqui e vou rodar esse bloco. Então, aqui o namespace foi criado. Se você vier aqui no disco, você vai ver que está aqui. O namespace foi criado. Na verdade, aqui é o data file, é o arquivo de dados vinculado a esse namespace. Tá? Namespace é um container lógico e ele contém, tá, data file. Certo? Então, já expliquei essa questão aqui do auto extend e do next 10 MB. Já verificamos que foi criado. E agora a gente pode criar tabelas, por exemplo, dentro daquele esquema cliente que nós criamos em aulas passadas, e podemos colocar essa tabela que vai ser criada dentro desse esquema, e já vamos falar o seguinte, que essa tabela vai ser criado dentro desse namespace que nós acabamos de criar. Podemos também criar uma outra tabela dentro do mesmo esquema, apontando para um namespace. Qual é a vantagem aqui? A gente começa a agrupar tabelas dentro de um contexto lógico, que seria o namespace. Depois a gente consegue até verificar quais são os objetos que estão dentro de um namespace. E aí pode ser tabelas, pode ser usuários, pode ser views, pode ser ints, dentro de um namespace. Então, essa é uma organização lógica. Você consegue verificar quais são os objetos que estão no namespace. Além disso, e talvez principalmente, você consegue direcionar seus recursos para discos específicos. Porque quando nós criamos um namespace, foi o caso aqui, nós falamos que esse namespace vai estar nesse data file aqui, ó, que está num disco. Então nós aqui, quando nós criamos uma tabela e apontamos para esse namespace, você está criando essa tabela, na verdade, dentro de um disco específico, dentro de uma unidade, tá? Dentro de um diretório e até dentro de um disco específico. Então, às vezes, você tem uma tabela muito grande e que ela é muito acessada e você comprou um disco muito rápido e você quer colocar essa tabela nesse disco muito rápido. Então, você cria um namespace apontando para um data file nesse disco específico e você pode ter uma maior performance nos seus inserts, nas suas consultas e etc., através desse recurso de namespace. Bom, então aqui, vamos criar aqui uma tabela dentro desse namespace. Então, vou vir aqui, vou copiar esse bloco. Bom, a tabela foi criada dentro desse namespace. E eu posso criar também outra tabela. Vou criar essa outra tabela também dentro desse namespace. Pronto.
Simples assim. A tabela foi criada dentro desse namespace. Tá bom? Se você quiser verificar quais são as tabelas relacionadas, se você quiser ver em quais namespaces estão as tabelas do Oracle, você pode rodar esse comandozinho aqui, ó. Então, por exemplo, se eu quiser verificar o nome da tabela e o nome do namespace que está essa tabela, do esquema, do user esquema cliente, você roda esse bloco, que ele vai buscar dentro dessa tabela aqui interna do Oracle essas informações. Então, esse comando aqui é um comando útil para você obter esse tipo de informação. Então, por exemplo, aqui, ó, as tabelas que nós criamos, ó, é essa tabela aqui, nós acabamos de criar, ela está onde? Dentro desse namespace, certo? Então, nós criamos a tabela TB exemplo 1, aqui, ó, TB exemplo 1, que está dentro desse namespace, e nós criamos a tabela TBA ser movida também dentro do mesmo namespace. Então, aqui, ó, se a gente verificar, também, aqui, ó, é essa tabela aqui, ó. Repare que a tabela, eu de forma proposital, eu criei com uma letra minúscula. Só que aqui o Oracle ele converteu internamente essa tabela aqui para a letra maiúscula. Então atenção para isso, porque depois se você pesquisar e buscar essa tabela com um minúsculo, você não vai achar, porque o Oracle converteu para a letra maiúscula aqui, ó. Bom? Vou dar uma paradinha aqui e a gente retorna na próxima aula, dando continuidade a esse exercício, tá bom? Então é isso, um abraço e até a próxima aula.